Então, boa noite, meninas. Meu nome é Morgana, né? Eu sou médica oftalmologista, mãe de Dilson, que hoje tem 1 ano, e estou grávida de 6 meses de outro menino. Já tem nome? É, Não tem, estou em dúvida. Número dois, número dois. Número dois, Que legal, neném. amor. Legal. E Então, como é que tá Lari a me contou. gestação? Tá ótima. No início Tranquilo? foi um pouquinho enjoo, mas depois melhorou. Ótimo, Agora tá maravilha. tranquila. Tô Conta, começando a sentir um pouquinho do peso da barriga, né? conta pra gente um pouquinho da sua história aí com o Dilson, né? De todas as dificuldades no sono, como é que você conheceu o SRA. Vamos conversar, bater um papo aqui sobre as dificuldades aí que você teve com o sono do Dilson. Então, vou contextualizar um pouquinho, né? Vou contar um pouquinho minha experiência, espero eu poder conseguir ajudar vocês, algumas mães, né? Primeiro, agradecer a Lari, que foi muito importante nessa assessoria, na melhora do sono de Dilson. Eu voltei para Salvador, né, para ter neném. Eu morava fora, morava em Curitiba, né? E quando eu voltei para Salvador, era o início da pandemia. Então, muita coisa saiu fora do planejado, sabe? O meu apartamento não estava pronto, a gente teve que parar a reforma diversas vezes. E eu já estava naquela expectativa, ansiedade, vou ter neném, né? E tendo que improvisar algumas coisas, alguns detalhes. Nos primeiros meses de Dilson, veio toda aquela rotina nova, adaptação, amamentação, lidar com o sono de um bebezinho, né? Sendo que estava tudo meio improvisado. Mas até então estava tudo indo bem, né? Eu já estava esperando por aquilo. E a gente tinha um mini berço que colocava ele no nosso quarto. Então estava tudo direitinho. Só que aí o tempo foi passando, né? O bebê vai crescendo. E aí chegou o momento que ele não cabia mais no mini berço. E eu ainda não tinha conseguido ir para o meu apartamento. Daí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso ter um sono bom, né? Eu não sei o que fazer. Comecei a fazer uma cama compartilhada, né? E veio os saltos de desenvolvimento, né? Veio a fase, né, que o bebê vai crescendo, vai demandando outras coisas. E para mim era muito confortável colocar ele na cama compartilhada, estava ali do meu ladinho, seguro, mas ele acordava, chorava, eu amamentava e dormia logo em seguida. Só que aí ele foi crescendo e essa cama compartilhada foi ficando muito ruim para mim. Ele começou a despertar muitas vezes, pedindo para mamar. Isso por volta de 5, 6 meses. Foi também no tempo que eu já estava planejando voltar ao meu trabalho, né, de consultório. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou Ai, sobreviver, né? sobreviver. Foi então que eu já conheci a Lari, né? Eu conheci Lari na faculdade de medicina, né? Eu já tinha excelente referência Oh. e comecei a seguir Lari e vi que ela estava abrindo a inscrição para o curso, né? Falei, ó, vou ter que pedir Vou ajuda. tentar. Vou tentar. Entrei no curso, né? Então, Dilson estava com 7 meses quando eu entrei. Ele já estava grandinho mesmo, né? Comecei a assistir às aulas, comecei a saber um pouquinho mais, né? Porque por mais que a gente tenha o conhecimento, eu acho que suas aulas, elas dão muitas dicas, muitos detalhes que são Coisa importantes. prática, E, né? e como mãe, às vezes a gente vai se passando, sabe? Não percebe que aquilo que a gente pode fazer um pouquinho diferente. E aí, com 7 meses, né, eu entrei nesse curso, comecei a assistir as aulas, comecei a pegar um pouquinho mais de conhecimento. Só que até então eu ainda continuei fazendo a cama compartilhada e fazendo essa associação do mamar. Ele despertava, eu dava mama, ele dormia e assim Ele por diante. despertava em média quantas vezes, Morgue? Mais ou menos aí, em média. Poxa, nessa fase ele estava despertando cerca de 4 vezes, às vezes 3, não era tão intenso, mas já começou a dificultar, sabe? Uhum. E só que aí o que aconteceu? Comecinho de janeiro, eu descobri que eu estava grávida.
E aí veio tudo. Veio o começo do volta ao trabalho, né? A gravidez, a nova gestação e um bebê que eu já não conseguia, assim, eu não ficava mais confortável na cama com ele, sabe? E aí foi quando eu lembro que eu mandei a mensagem pra Lari. Lari, eu sei que eu sumi por um tempinho, mas me ajude agora, eu preciso de ajuda. O que Vamos é que eu começar do faço? zero. O que é que eu faço? Aí a gente foi trocando várias mensagens. Lari foi me ajudando bastante. E assim, ela foi adaptando, tipo, me dando dicas, adaptando tudo pela idade que Dilson se encontrava, né? Porque ele já estava, era um bebê maior, né? Então, foi tudo muito bem conduzido. Então, junto com essa assessoria de Lari e junto com meu marido, né? Que ele foi muito parceiro, a Tive gente um falou, apoio ó, aí, né? vamos. Rede de apoio é fundamental. Foi. Vamos tirar da cama compartilhada, tentar fazer essa desassociação do mamar e vamos conseguir. Aí foram as noites desafiadoras, né? Conta aí Vieram os as noites. detalhes. Conta os detalhes aí Nossa, para as meninas que estão precisando fazer desassociação. Como que é o processo aí? nossa. Então, eu acho que foram 10, 15 dias de noites assim, péssimas. Nossa, era assim, a cada uma hora e meia, 2 horas que Dilson acordava, porque a gente tentava o berço dele, né? Isso a gente já tinha conseguido mudar para o apartamento. Então já estava no bercinho, já estava no quartinho dele, ele Perfeito. já Tinha o estava cantinho tentando dele, se né? ambientar. Foram uns 10, 15 dias, tipo, acordando de 1 hora e meia, eu acho. Eu revezava com o pai, o meu marido, né? E a gente, Dilson acordava, a gente pegava, ninava, tentava, aí colocava de novo no berço. Tipo, a gente persistiu muito. E Lari falava, amor, tem que persistir, não pode, vai conseguir, vai dar certo. Eu lembro muito de você falando isso pra mim. E eu lá tentando, tinham momentos que eu achava que não ia dar, mas eu, com fé, eu fui tentando. E Confiou no cada processo, dia era né? um dia. O que aconteceu? Com mais ou menos uma semana, esse despertar de 1 hora e meia, foi assim virando 2 horas e meia. Então ele foi cada vez mais, ele foi gostando do berço dele. Eu acho que ele foi se ambientando, né? Perfeito, perfeito. Percebendo que ali era o local de dormir, né? Que era mais confortável, inclusive, do que estar no meio de vocês Exatamente, embolados. exatamente. E aí, certo dia, eu até mandei uma mensagem pra Lari. Certo dia, ele dormiu a noite toda. E nesse primeiro dia, eu falei assim, eu não acredito. Tipo, ele dormiu assim por volta das 8h15, acordou, tipo assim, 5 horas da manhã, bem cedinho. Foi uma noite inteira e no berço. Aí eu, gente, não acredito. Deve ter sido um dia de Uma exceção. coincidência. Não vai acontecer mais. Não é possível. Só acredito agora se acontecer amanhã, depois. Só que aí foi acontecendo, outro dia de novo. Novamente. Eu fiquei assim, encantada. Eu falei, eu agora consigo ter uma qualidade de vida, eu sou uma pessoa que posso ter um sono bom. Foi maravilhoso. Aí eu lembro que eu acho que 5 dias depois dessa constância dele, né, de dormidas no berço a noite toda, eu mandei mensagem para Lari. Lari, aconteceu que ele ficou no berço e dormiu e eu tô achando estranho. Não sei se vai continuar assim. Não tô Mas acreditando ainda. isso já tem 2 meses e meio e ele tá dormindo direto, gente. É impressionante. Deu certo, Morgan. Você já conseguiu Deu desfazer as certo, associações. deu certo. Eu pensava muito no começo, assim, poxa, será que ele desperta por fome, por sede? E pensava mil coisas e Lari falou, não, mas ele já é um pouquinho maior, ele já deve dormir que nem a gente.
Se ele come bem, se a rotina do dia dele é boa, se o estilo dele é bom, então não tem por que estar despertando. É provavelmente uma associação. E foi isso mesmo. Porque quando eu olhava para a rotina do dia, tava tudo certinho. Como assim você foi orientando tudo, sabe? Já Só tinha sonecas, já comia já bem, tinha tinha as atividades de soneca, estímulo, ele era todo direitinho na rotina. todo direitinho. Só essa associação que acabou Que dando certo existia, né? depois, né? Que existia e que deu E como certo, que você né? fez, Morgan, a desassociação? Você fez primeiro da cama compartilhada para mama ou cama compartilhada para o berço? Como é que você desfez isso aí? Conta pro Não, pessoal. foi junto, né? Porque com a gestação eu comecei a ficar com a mama um pouco mais sensível, né? Ele tinha 9, 10 meses, né? Eu tinha feito 6 meses de amamentação exclusiva, aí comecei a IR, tudo direitinho. Mas com a nova gestação não ficou bom a Confortável amamentar. amamentação, isso. E eu já estava também no consultório, tudo já estava fazendo assim um desmame mais de dia e Progressivo, eu né? precisava fazer à noite, que era o que mais importava, né? E eu fui tirando aos pouquinhos, com muito amor. Foi assim junto, foi nessas noites mal dormidas dos despertares, junto com esse desmame, sabe? E ele deixou de mamar mesmo com 10 meses. 10 meses ele já não mamava. Então Eu foi geralmente até costumo falar que quem faz cama compartilhada, muitas vezes, só de desfazer a desassociação da cama compartilhada, o bebê já passa a dormir bem, porque muitas vezes ele tem a Uhum. associação da mama porque a mama está do lado dele. Então, às É, vezes, só de você desfazer e botar o bebê para dormir no cantinho dele, ele já para de querer mama, porque a mama não está mais do sim, lado, então ele aprende a dormir no bercinho e a gente acaba desfazendo duas associações com, entre aspas, um trabalho só, né? Que é o trabalho da gente tirar, botar no berço, acordou, voltar pro berço e ficar nesse processo mais persistente mesmo, né? De não, de desfazer a cama compartilhada. Você começou sim. com daquele jeito, Morgui, colocando o travesseiro, como é que foi? Foi. Exatamente. Eu comecei do jeito que você me orientou, coloquei o travesseiro, às vezes tentava colocar Dilson do lado dele para ele não ter essa associação do mamar, né? Mas quando a gente realmente decidiu mesmo, a gente já foi pro berço. Eu acho Partiu pro que berço. eu e meu marido Perfeito. fomos mais assim, precisamos Perfeito. de qualidade de vida. Ficou um período nessa fase de um pouquinho tentar me distanciar na cama compartilhada, mas quando a gente realmente decidiu, fomos para o berço dele. Hoje, Com, ele, quando acorda, às vezes ele fica 15, meia hora pra gente ir pegar ele. Ele canta, ele fala, ele fica se espreguiçando e brinca. Tipo assim, quando ele começa a delícia. chamar, quando ele começa a chamar mesmo, a gente já sabe, aí a gente vai e pega ele. Mas ele já gosta do berço, Já se habituou, já já gosta de ficar lá, né? E Morg, como que você fez o processo com seu esposo da cama compartilhada pro berço? Então, você colocava ele para dormir. Como é que vocês faziam nesses revezar? Seu marido ia, ficava, ele aceitava seu esposo? Como que foi isso? Meu marido aceitava. Ele me ajudou bastante. A gente revezava. Na noite que um estava muito cansado, até por conta do trabalho, né? Porque como eu comecei a trabalhar, eu comecei aos pouquinhos. Eu tinha essa facilidade, né? Eu abri agendas do consultório, alguns dias mais livres. Então, nesses dias eu ficava mais, né? Nos outros, meu marido ficava. Então, a gente ia assim, vendo um e outro, quem estava mais exausto, quem não estava. A gente se revezou bastante nisso, porque essas noites são bem complicadas para chegar no que é perfeito, no ideal, sabe? Não é fácil. E valeu a Não pena? é? Demais. Demais. Nessa época, eu cheguei a falar com algumas pessoas conhecidas, assim, gente, mas como é ter filho assim?
vai continuar essas noites mal dormidas, essa cama compartilhada. E tinha algumas pessoas que hoje, infelizmente, meu neném ainda dorme na cama. Nossa, eu não acreditava, mas consegui. Consegui. Perfeito. É isso. Às vezes a gente precisa de ter a força de vontade, é o que eu sempre falo. Então, às vezes as meninas perguntam: em quanto tempo eu consigo desfazer uma associação da mama? Em quanto tempo eu consigo desfazer uma associação da cama compartilhada? E eu sempre falo, isso depende muito mais da mãe do que do bebê. Porque às vezes o bebê tá até pronto, mas é a gente é que não tem aquela força de vontade de acordar às vezes 7, 8 vezes e botar o bebê de volta, né? Com amor, com apego. O bebê às vezes ele só quer que você vá lá e acalente ele. Mas aí às vezes ele demora um pouquinho para dormir, né? Quando você tira aquela associação que ele estava acostumado a dormir, então o bebê que está acostumado a dormir sugando. Se você tira o sugar, você está tirando o que relaxa o bebê. Então às vezes ele demora um pouquinho mais para dormir. Então são noites realmente mais cansativas quando você está no processo. Mas aí, no seu caso, durou aí 2 semanas, né? Assim, então, persistente. Eu considero 2 semanas um tempo ótimo. Acho que é um tempo pequeno, né? Tem mães que levam 4 semanas e depende muito da força de vontade e, claro, a rede de apoio também. Porque se você tem uma rede de apoio para dividir, você, quando você cai, o outro vai lá e não, peraí. Ânimo aí, né? Não, aí você vai, o outro, vamos aí. Então, isso também conta muito para o tempo. Se você tem rede de apoio, é mais rápido. Mas se você não tem, você também consegue. É só você ser firme, forte. Eu sei que muitas vezes com privação de sono a gente fica muito exausta. A gente chega a desistir mesmo no meio do caminho. Mas precisa ter, de alguma forma, nem que seja uma rede de apoio virtual, né? Mas você precisa, porque senão realmente desiste no meio do caminho. Porque não é fácil, né, Morgan? E quando a gente sabe que o outro conseguiu, a gente cria aquela, né, força de vontade, aquela esperança. Poxa, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Tem que pensar Por positivo. isso que eu pedi para né? você vir fazer essa live comigo e contar essa história. Porque eu sei, como você falou, isso ajuda muito, né? A gente vê uma outra história, não contada por uma pessoa, mas contada pela própria pessoa que viveu isso, né? Então você está contando o que você viveu na pele, sua dificuldade com as desassociações. E isso com certeza dá muito mais gás, muito mais ânimo. Porque você vê que é possível. Eu sempre falo, gente, é possível, só precisa querer, né? Criar coragem aí, vestir, como eu digo, veste a capa da coragem, vai lá, traça a estratégia e vai. Senão, se você continua fazendo o que não está dando certo, não vai mudar, não adianta, né? Você precisa realmente agir. E você, assim, foi espetacular. Eu nem esperava que ia ser tão rápido, porque realmente foi muito rápido. Vocês foram aí, jogaram aí, foram corajosos com tudo, né? Então, parabéns, Morgan, parabéns. E hoje a gente está fazendo um processo de tentar fazer ele dormir sozinho no berço, né? A gente está, porque ele ainda, a gente nina um pouquinho no colo e coloca no berço. Daí ele vai 8, 9 horas seguidas sem despertar. Perfeito. Agora eu tô querendo, porque também a barriga tá maior. Tá pesando, né? Ele já, quando eu sento um pouquinho, coloco um pouquinho no colo, ele já dorme. E tem noites que ele já vai pro berço, sem precisar fazer nada. Então, eu já consigo perceber que já está evoluindo também nesse sentido. Nessa idade que ele tá, Morgan, meu filho, por exemplo, acho que foi com uns 10 meses. Antes de 1 aninho, ele começou a pedir. Não pedir, mas assim, ele ficava tão agoniado no colo e virava pro lado no colo, e virava pro outro, e ficava apontando assim pro berço, até que a gente descobriu que ele queria dormir no berço. Então, a gente passou a colocar ele acordado no berço. Tipo, acordadinho ali, sonolento, você dava ninada para dar uma acalmada, né? Que às vezes na hora do ritual noturno eles já estão super cansados. Dava aquela ninada ali, e aí percebia que ele estava ali agoniado, já com sono, pá, jogava no berço e ele dormia. Então, assim, nessa idade que eles estão... Isso tem acontecido também. E outra coisa, quando, por exemplo, ele tá agoniadinho, eu sinto, e aí a gente coloca no berço. E aí, às vezes, ele faz um levantar que eu tento tirar do berço, ele não quer mais. Ele quer continuar no berço. É interessante. Perfeito. É o meu cantinho agora aqui. Eu quero ficar aqui. Não precisa de colo. Eles querem colo por um momento ali. Acabou. Agora eu quero meu berço, meu cantinho, né? E é isso. À medida que eles vão crescendo, eles vão tendo mais independência. Se a gente ajuda
ajuda o bebê a se sentir seguro, né? Quando o bebê tem alguma associação, é um bebê que tem a associação da mama, ou associação da cama compartilhada, ou do colo, do ninar, da mamadeira, seja ela qual for, isso a gente está tirando a independência do sono do bebê. Porque os bebês, eles têm capacidade para dormir a noite toda, só que quando eles têm alguma associação, é a gente que está tirando essa independência, porque a gente criou um hábito do bebê sugar para dormir, ou precisar ficar grudado ali na mãe para dormir. E acaba que isso tira a independência. Então, o processo de desassociação não é bom só para a gente, mãe, para a gente descansar, né? Ah, não quero acordar, não quero dormir, quero dormir a noite toda, estou muito cansada, vou voltar a trabalhar. Claro que para a gente é importante, mas é importante para o bebê também. Eles dormirem seguidos é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Para eles, as horas de sono faz, eu sempre digo, os bebês, eles concretizam o que eles aprendem quando eles dormem. Então, dormir as horas seguidas é muito importante. E ter a independência no sono, então, despertei na madrugada, sei que eu tô no meu bercinho, eu não preciso ter medo, eu não preciso chamar minha mãe, eu tô tranquilo aqui. Isso é muito importante, assim, para o bebê. Um bebê seguro é um bebê seguro em todos os aspectos. A gente tá falando de sono aqui, mas isso é para tudo, né? Para ir para outras pessoas, para tudo. Então, é importante a gente dar essa independência na hora do sono. É muito importante. Inclusive, assim, pouquíssimas noites, mas algumas, ele, tipo assim, dá um despertarzinho, a gente vê na babá, não vamos, e ele dorme, tipo, simplesmente acordou um pouquinho, viu que tava ali, né? Perfeito. Se Dormiu. sente seguro, se sente É, seguro. exatamente. Então, esse despertar, eu sempre falo isso. Todo bebê que dorme a noite toda, se você pegar a câmera, babá eletrônica ou a câmera do quarto, se você for ver as horas que ele dormiu, em algum momento você vai ver esse bebê acordado, tipo de olho aberto ou resmungando e volta a dormir. Todo bebê acorda na madrugada. Todo bebê tem ciclos de sono onde eles passam por sono leve e aí quando eles passam pelo sono leve, eles acordam. Então, o bebê, a diferença do bebê que dorme a noite toda para o que não dorme é que aquele que dorme a noite toda, ele consegue voltar a dormir sem precisar da mãe, né? Sem precisar da associação. E aquele que não dorme a noite toda, que desperta várias vezes, é porque ele precisa daquela associação, né, para voltar a dormir, para conseguir relaxar e voltar a dormir. Então, os despertares vão acontecer. Só que aí o bebê que se sente seguro, ele tá ali tranquilo. Tô aqui no meu berço, já tô vendo aqui onde é que eu tô. Né? Eventualmente, eles podem até precisar da gente quando tá passando por salto, né? Tem aquele período ali de angústia da separação, fica inseguro, requisita a mãe, tá tudo bem, você vai lá, você vai acalentar o bebê, vai dar acolher, obviamente não vai deixar chorar de jeito nenhum, mas eles já sabem, eles vão criando independência. E isso é muito, muito, muito importante para eles dormirem bem e ficar bem, né? Nesse sentido mesmo de ser seguro. E você arrasou, Morgan, você arrasou. Tá arrasando aí. E Que bom. como é que vai ser o sono do bebê que tá para nascer aí? O que você vai fazer de diferente aí do que você fez com o Muita Gilson? coisa. É um aprendizado grande, sem dúvidas, sabe? Eu falei com meu marido, nossa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, visto essas aulas antes, na gestação até, né? Porque você tá se preparando para a chegada do neném. Eu acho que muita coisa eu já iria entender mais, sabe? Não iria Perfeito. passar tão. Não iria ser tão difícil. Então, vou aplicar tudo que eu estou aprendendo. Perfeito, Mauro, perfeito. Muito bom, tá? Muito obrigada por dividir um pouquinho da sua história com a gente. Eu sei que às vezes a gente fica tímida, né, para fazer uma live, contar um pouco da Muito. nossa história, né? A gente fica meio tímida Exatamente. mesmo, mas com certeza isso ajuda muito outras mães, de fato, a acreditar no método, a acreditar que elas também conseguem, né, a colocar em prática. E sua história é realmente muito linda, encantadora, de superação e de muita garra. Você e seu esposo estão de parabéns, né? Porque desfazer uma associação da mama e cama compartilhada em 15 dias não é para qualquer um. Eu não prometo isso de jeito nenhum para ninguém. Quem tá aqui vendo a história dela não é promessa minha não, viu, gente? Isso aí é mérito dela, tá? Então, quem tá precisando desfazer, se inspira na história dela. Morgan, mais uma vez, muito obrigada. De coração, Obrigada a amei você, conversar, bater esse Cláudia. papo com você. Que você tenha uma ótima hora aí com seu outro Amém. pequeno, tá? Que venha com muita saúde e que esses dois sejam parceiros aí. E qualquer dificuldade, já sabe onde me encontrar, né? Lá na assessoria, a gente Muito vai se falando. obrigada. Muito obrigada.